Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Comigo está bem, com vocês eu espero que vocês estejam bem também. Olha só, gente, hoje a nossa aula é sobre soneto, tá? Gente, soneto, poema, na verdade, é o meu xodó. Literatura, na verdade, é o meu xodó. Eu, particularmente, prefiro literatura do que a gramática, do que a redação. Literatura é... não dá nem pra distinguir, não dá nem pra falar de literatura, tá? Então, hoje nós vamos aprender o que é um soneto. Gente, soneto, vocês vão ver lá no primeiro ano do ensino médio, com mais detalhes. Hoje nós vamos só pincelar porque está no nosso livro didático. Olha, na página 60, nós temos aqui um soneto. Aí tem conceituando o que é um soneto mais na frente. Então, nós precisamos falar sobre literatura. Já? Soneto. Soneto é um poema, tá? É um poema, é um tipo de poema. Só que qual a diferença desse poema, do soneto? Ele possui uma estrutura fixa. Ah, professora, como é essa estrutura fixa? Ele sempre vai ter 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. Por isso, soneto. Ele vai ser sempre essa estrutura, tá? Ele vai ter 4 estrofes, 2 com quarteto e 2 com tercetos. Portanto, com 14 versos, ele tem sempre 14 versos, tá? Então, passa aí. Sempre essa estrutura aí. O soneto, ele teve início no século XIII, sendo mais definido no período do Renascimento. No Brasil, os nomes que mais se destacaram em composições de soneto foram Vinícius de Moraes, tá? O Vinícius de Moraes, ele tem soneto, ele é brasileiro, tá? O Manuel Bandeira, tá? E o Guilherme de Almeida, os três, eles possuem, são os que mais possuem soneto. Gente, não é fácil fazer um poema em forma de soneto, porque já pensou? Eu vou mostrar depois a estrutura de um soneto, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Olha só, gente, isso aqui é um poeta português, tá? É o Camões. Eu acho que vocês não conhecem o Camões, mas agora vocês estão conhecendo ele, só tem um olho, tá, gente? Ele teve problema nesse outro olho. Então, só, o poeta português Luís Vaz de Camões é considerado um dos maiores da língua portuguesa, tá? Além de poemas líricos, ele escreveu a epopeia, tá? Que é a epopeia. Os Lusíadas, essa obra aqui, gente, essa obra aqui é o marco da literatura portuguesa. Gente, para vocês terem uma ideia, vocês têm noção quando foi escrito os Lusíadas? Em 1572. 1572. Imaginem só. Logo depois do descobrimento do Brasil. Pouco tempo depois foi escrito. Se eu não me engano, não, é verdade. Ele é o segundo livro mais difundido em todo o mundo. Depois do que? Quem sabe o primeiro? A Bíblia. Depois os Lusíadas. Eu quero que vocês tenham em mente aqui, ó. Eu nunca vi falar no Lusíadas. Vocês já viram, agora viram, tá? É um marco da literatura portuguesa, os Lusíadas. Quem faz letras tem obrigação de ler. É uma leitura difícil. Para eu entender os Lusíadas, eu acho que eu li umas 3 vezes. Para eu entender um pouquinho, tá, gente? Então, os Lusíadas, sua obra mais importante, no qual narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Essa obra vem narrar isso, tá, gente? É apontada como uma das mais expressivas da poesia universal, aquilo que eu falei. Todo mundo é uma das obras mais conhecidas, depois da Bíblia, tá? Olha só, gente, aqui é um soneto. Soneto de Camões. Ele tá no livro de vocês, ó. Na página 60, tá esse soneto. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É doer que desatina sem doer. Percebam que aqui nós temos 2 quartetos, ó. 2 estrofes com 4 versos, ó. Por isso é um soneto, ó. 2 quartetos com 4 versos, ó. E 2 com 3 versos.
tá? Eu quero que vocês tenham em mente que esse poema tem sempre essa forma fixa. 2 quartetos e 2 tercetos. Por isso, soneto. Não vou ler o poema todo, mas o poema é lindíssimo. Vamos ler? Não vamos ler. Vamos ler na nossa videoconferência, tá bom? Nós vamos ler esse poema e vamos tentar descobrir o que o Camões quis dizer com isso. É um poema, é um soneto lindíssimo, é um poema, é um soneto, né, lindíssimo, que faz parte da nossa literatura. Outra coisa que eu quero falar, o último slide. Outra coisa que eu quero falar, eu quero que vocês saibam diferenciar eu lírico de um autor. Eu já falei isso no 7º ano, mas muitos alunos, os nossos alunos já sabem o que é um eu lírico e o que é um autor. No poema, a voz que fala no poema não é o autor. O autor é quem escreveu o poema, mas a voz que fala no poema é o eu lírico, tá? Aqui, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem dor. Imagina só, um fogo, um amor, um fogo que arde, que não vê, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Imaginem só, quem fala isso é o eu lírico, é a voz do poema, não é o Camões é o autor. Eu quero que vocês aprendam a diferença do autor pro eu lírico. No poema, quem fala a voz do poema é o eu lírico. Quem está falando que é um não querer mais que um bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de descontente. Olha eu começo a ler um poema, eu já quero. É um cuidar que ganha sem perder. Imagine só, é um cuidar que ganha sem perder, é o contentar-se descontente. Isso é o amor, tá? Quem fala isso não é o Camões, é o eu lírico. E eu vou sempre perguntar isso. Na nossa prova, eu vou perguntar isso. Eu quero que vocês me digam que o eu lírico tá falando com isso. Mas eu não sei. É mergulhar. O poema não se lê como lê um jornal. Um poema tu lê sentindo. Eu não posso ler um poema da mesma maneira que eu leio um jornal, tá? Se você lê um poema do jeito que lê um jornal, tu nunca vai saber o que o eu lírico tá dizendo. Tu nunca vai saber. Por quê? Porque tu não tá sentindo o que ele tá falando, entendeu? Então, percebam que o poema se lê diferente. Então, se você lê um poema diferente, você vai conseguir saber o que o eu lírico está querendo transmitir, ok? Tá? Então, o autor é o Camões, o eu lírico é aquela voz que fala dentro do poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos.